Muitíssimo obrigado, Guilherme, não só pela apresentação, mas pelo convite, né? Tanto o Rael quanto você são as pessoas que, de fato, proporcionaram, né, esse nosso encontro aqui nesse momento. E agradecer a toda a organização do Congresso pela grande realização, né, assim, histórica, né, que há tantos anos, né, vinha assim ensaiando, mas agora finalmente foi possível realizar com uma quantidade enorme de instituições, né. Então, muito feliz aqui. Quero agradecer também aqui a assistência, assim, dos colegas aqui na sala virtual e aqui os presentes também, né, que estão nos prestigiando aqui. Então, eu gostaria muito de falar com vocês aqui sobre um último desdobramento, né, das minhas investigações aqui, que eu tive também o prazer de publicar, né, também a convite da professora Sônia Albano, o seu último livro, né, que no final do ano. Então eu queria trocar ideias com vocês aqui, fico muito feliz, assim, se vocês se sentirem motivados a propor alguma pergunta para a gente debater no final, né. Muito bem, então dando início aqui, eh, ao propor discutir aqui esse processo criativo que denominamos composição musical, né, preciso me comprometer com a declaração de qual composição abordar, né. Entenderei a essência dos atos de compor, de unir formando um composto, né, de combinar, de ordenar, de confrontar, como a criação de contrastes tensivos numa narrativização formal, e isso estabelece conformidades, né. Vamos discutir isso ao longo aí da fala. Estamos aqui diante do que há de mais experiencial em nossa interação com a música enquanto obra, né. Creio que devemos estar atentos para a condição ainda frágil, né, das teorias dos atos de compor, né. E essa situação se deve, ao menos em parte, ao fato de nos sentirmos confortáveis, ao longo dessa recente tradição de pesquisa acadêmica em processos criativos, no abrigo metodológico das ciências exatas ou de um cognitivismo objetivista, né, que nos convida ao desenvolvimento de métodos quantitativos bem afinados com a tradição do método científico. Esta hegemonia metodológica das teorias que dão suporte aos atos de compor é ainda predominante em nossas pesquisas, né? Em âmbito mais qualitativo, de difícil objetivação, estou interessado na investigação de dispositivos cognitivos que orientam os atos de compor, os atos, né? Creio que esse viés teórico-metodológico oferece suporte consistente ao desenvolvimento da pedagogia dos processos criativos musicais, compromisso urgente da academia, seja essa pedagogia dirigida à produção composicional performativa, seja dirigida à produção performativa composicional. Eh, Nossa discussão aqui está circunscrita aos processos de escuta e de criação da música escrita para a performance vocal instrumental e destaca o papel das categorias de tensão e forma musicais na constituição do sentido. O que denomino tensão é a experiência que dá origem ao entendimento de que a música dramatiza, ou seja, ela manifesta pensamentos por meio de gestos musicais. Se o ouvinte percebe um fluxo musical como concatenação intencional de gestos, este ouvinte entende interagir com a expressão de outrem, donde se desenrola imaginativamente uma narrativa silenciosa, sem palavras, orientada por pistas sonoras percebidas na música como indícios de expressão. Este é um conceito originado na experiência visual dos objetos físicos. É comum definirmos formas como aparência, como configuração física dos seres e das coisas. É natural, portanto, relacionarmos a constituição da forma
com a articulação, a estruturação das partes componentes desses seres e coisas, num todo apreensível. Todavia, podemos admitir que o mundo à nossa volta não tem necessariamente uma forma instantaneamente apreensível e plenamente descritível, mas somos munidos de um impulso congênito para aprender da coisa que experimentamos algo que chamamos de forma, um resultado imediato da nossa produção de sentido acerca da coisa que percebemos e apreendemos. Eh, Sentido é uma experiência de coerência, de unidade, de padrão. Se dada a configuração no mundo é apreensível, é porque em nossa interação com a coisa, nossas abstrações daquilo que a coisa nos possibilita dela apreender, constituem um padrão. Isso é, uma relação de conformidade que denominamos sentido. Quando apreendemos um padrão naquilo que experimentamos, podemos recorrer mais diretamente aos dispositivos de memória que nos possibilitam a produção mais imediata de sentidos. Padrão é aquilo que emerge do entendimento de repetição de um evento. Uma coisa apresenta padrão quando nela percebemos algum tipo de lógica configurativa, uma propriedade da condição cíclica da coisa como algo experimentado. Em outras palavras, a propriedade que emerge da ciclicidade de sentidos inferidos em nossa interação com a coisa. Eh, a aventura da composição está, como quero entender, na contínua resposta do compositor ao fluxo musical que está construindo e se constitui numa interação sempre problematizada. Então, creio que a competência composicional advém do exercício de objetivação das forças narrativas, como aqui argumento, tensão e forma, que configuram o núcleo daquela problematização. Repetição, ciclicidade, padrão, tudo que da interação com a música emerge como forma, é consequência do que quero entender como experiências dinâmicas de tensão, né. Para começar a discutir essa hipótese, observo que os estímulos sonoros que concorrem no ato da escuta musical, possibilitando as inferências formais dos ouvintes, são pelos ouvintes espacializados imaginativamente para facultar o entendimento das abstrações musicais. Como salienta o professor Antônio Jardim, abstrações e processos abstratos têm sido entendidos como tentativas de medir, identificar e representar a realidade. Entretanto, ele adverte que a abstração diz daquilo que se retira, do que se apresenta idealmente ou do que se representa. O abstrato diz de uma representação a qual não corresponde nenhum dado sensorial ou concreto. Como representação, a abstração implica sempre um outro, né? E institui sempre uma necessidade de correspondência. O abstrato traz consigo a necessidade de se perguntar o que ele abstrai, de onde ele se retira, o que ele representa, de onde surgem as questões. Se a única presença exigida na experiência da linguagem como dispositivo cognitivo de abstração é a da palavra, um concreto que representa a presença abstrata de outro concreto. Na abstração da música, o que se retira do concreto musical, né? Que concreto seria representado quando pensamos e dizemos da música que experimentamos? Somos no espaço e nossos exercícios de abstração são espontaneamente dirigidos a coisas no espaço, aos movimentos das coisas e as causas físicas desses movimentos, como observaram estudos seminais de cognição incorporada. A investigação acerca de como produzimos abstrações deve perguntar, então, como o espaço é percebido, processado, representado e comunicado. Todavia, se a música não está disponível no espaço, o ato da escuta musical implica, antes de tudo, um mapeamento cognitivo de espacialização daquilo que no fluxo da música entenderemos como objetos num espaço musical. Assim sendo,
Na experiência da música, a idealidade emergente da espacialização imaginativa do fluxo musical é uma estratégia cognitiva de superação da inapreensibilidade da música como se nos apresenta. E esse processo, que entendo ser regulado por experiências dinâmicas de tensão, antecede nossos atos de abstração. Vou propor a vocês a escuta de um pequeno trecho musical, né? Provavelmente esse final foi bastante desconfortável para a maior parte de nós que estamos aqui ouvindo, né. E é sobre esse desconforto que a gente está falando e vamos aprofundá-lo, né, torná-lo um pouco mais claro daqui a pouco. Vou argumentar que a experiência da música decorre, então, em 2 dimensões de consciência. Essas dimensões foram descritas na teoria neurocientífica de Antônio Damasio. Uma consciência sem palavras, pré-conceitual. A fruição musical não exige do ouvinte propriamente uma produção abstrativa, uma vez que o ouvinte não precisa conferir conceituação à sua experiência. O ouvinte está livremente lançado numa cena musical em cuja interação infere tensões diversas que lhe exigem escolhas inadvertidas e lhe impõem sentidos, sentimentos altamente dinâmicos. Devemos admitir que aquela que os ouvintes avaliam como a parte mais significativa de suas experiências com a música encontra-se nesse estágio de consciência, né? É plausível, portanto, considerar que a experiência musical não nos exige o realce de uma imagem objetiva causativa, ou seja, os contrastes tensivos orientam o sentido musical pré-conceitual até que certo mapeamento cognitivo explicite uma imagem causativa. Esta que é sempre fortemente espacial e temporal, revelando a natureza incorporada dos processos cognitivos que formam todas as dimensões de consciência. Ao abstrair tais imagens musicais específicas de sua experiência, o ouvinte o faz numa dimensão ampliada de consciência, que Damasio entendeu como uma dimensão autobiográfica da consciência. Eh, Que relações estabelecemos entre espaço, cognição e escuta musical? Uma das ideias fundadoras do paradigma da cognição incorporada é a de que a realidade adquire forma a partir da constituição de estruturas de memória, de padrões básicos, de ações, de orientações espaciais e de modos de interação com as coisas no espaço. O surgimento desses esquemas mentais pré-conceituais gera coerência e possibilita a formação de sentidos das experiências subsequentes que continuamente atualizarão aqueles esquemas. Assim, uma das contribuições mais relevantes das ciências cognitivas incorporadas foi a descoberta de que estruturamos nossas abstrações e as tornamos conceitualmente válidas, referindo sentidos previamente constituídos em nossas experiências afetivas, de ação sensório-motora, de interação com o espaço e as coisas nele existentes. Quando qualifico a música como uma experiência particularmente problemática de abstração, estou salientando que, mesmo que habitualmente vinculemos os sons a coisas materiais, a realidade sônica da música estabelece insistentemente uma autonomia de mundo sem matéria, constituído para além dos.
Em sua teoria da consciência, Damasio defendeu a ideia de que as emoções são padrões neurais automatizados de resposta, resultante de uma contínua avaliação do aparato corpo-mente acerca de como estamos sendo afetados pelo ambiente. Para Damasio, esse monitoramento pulsante daquilo que ele denominou proto-self, um estágio pré-consciente, é dirigido às mudanças que estabelecemos incessantemente com o meio. Vou denominar respostas de orientação musical padrões atencionais do ouvinte, que vão selecionar padrões neurais constituídos no proto-self por algum traço de relevância, assim orientando a formação de padrões mentais e a nossa experiência da música. A preponderância de certos estímulos musicais determina fortemente os modos como reconheceremos mudanças, mudanças significativas na cena musical que experimentamos. E essa condição de variância incita o corpo a buscar continuamente novos estados de equilíbrio diante de desajustes orgânicos desconfortáveis na interação com a música. A resposta de orientação é uma ação imediata do organismo ao reagir a uma mudança particular que percebe em seu meio ambiente. Ao perceber o evento que está, o indivíduo dirige sua atenção ao evento imediatamente e antes mesmo de identificá-lo. Argumento que, para investigarmos os recursos expressivos musicais que proporcionam a emergência de repetição e ciclicidade em música, é crucial entendermos as circunstâncias em que experimentamos novidade enquanto variância e habituação na interação com a cena musical, e a habituação como a invariância. E o controle das circunstâncias musicais que suscitam respostas do ouvinte implica também um controle mais efetivo das potencialidades de disparo do dispositivo atencional nos atos de escuta. A experiência emocional que rege tudo isso flui continuamente, sem qualquer de certa mudança corporal, de certo padrão de resposta emocional resultante de nossa interação com o ambiente. Sentimos uma emoção, temos um sentimento. Se assim admitirmos o processo de interação organismo-ambiente, emoções e sentimentos acontecendo. Assim sendo, se uma sequência coerente de padrões neurais representa em nosso inconsciente o mesmo estado orgânico a cada momento, é a partir de uma consciência sem palavras que traduz os estados neurais em estados mentais que tem origem um nível mais elementar de consciência. Estamos falando de um sentimento de que algo está acontecendo por meio de nossas ações sensório-motoras, um sentimento que acompanha a produção de qualquer tipo de imagem mental. Esses sentimentos tornam essas imagens nossas, permitem-nos dizer que temos uma experiência de mundo. E o que quero destacar nesse ponto é a ênfase que Damasio dá à condição narrativa desse nível de consciência. Mas não temos aqui uma narrativa baseada em conceitos, mas uma narrativa sem palavras, né? Uma espécie de dramatização da vida do organismo, incessantemente atualizada. Esse conhecimento sem palavras do que acontece ao organismo, em sua história interativa com o meio, constitui memórias consolidadas de situações recorrentes experimentadas por nossa consciência primordial, ou seja, nossa consciência pré-reflexiva. Considerando a relação direta entre um evento novo, a novidade, e o processo atencional, é necessário salientar que a atenção aqui pode ser entendida como alocação de recursos mentais de consciência para enfrentar o encadeamento de padrões neurais e mentais disponibilizados nos níveis mais básicos de consciência. Considerando a limitação desses recursos, quanto mais atenção um evento requerer, menos disponibilidade o organismo terá
organismo um contínuo processo de realocação de reservas cognitivas no processo de abstração e entendimento. Dada a consciência abstrativa e conceitual, procede nos níveis inconsciente ou de consciência primordial, como dispositivos automáticos, que não exigem atenção. Quando estamos envolvidos conscientemente em dada tarefa, a atenção, que é um processo relativamente controlado, pode a qualquer momento ser capturada inadvertidamente por uma mudança repentina no ambiente, ou mesmo assaltada por outro estímulo em meio à ausência continuada de mudanças. No instante da mudança, o foco atencional é alterado por processos inconscientes, as respostas de orientação, que redirecionam o foco atencional. Respostas de orientação musical são dispositivos diretivos do foco atencional para a música, como gatilhos para a constituição de padrões mentais musicais na consciência primordial, sem palavras. Permaneceremos sempre desatentos à maior parte dos potenciais indutores emocionais na interação e ou o efeito interativo inesperado de certos eventos musicais provocam respostas de orientação que dão relevância a certos eventos sobre outros, né? Se provocam resposta de orientação é porque tais indutores emocionais são inesperados. E se são inesperados é porque se opõem a uma estase estabelecida por outros indutores coexistentes no processo de conversão de padrões neurais em padrões mentais musicais. Eh, Estudos referenciais da neurociência cognitiva fundamentaram a simples constatação de que a função básica do sistema neural é prever o futuro. Como vimos, como o exemplo de Villa-Lobos, fazemos isso projetando coerente e simetricamente os sentidos constituídos nos diferentes níveis de memória, preparando-nos para novas experiências. Argumento que a música é uma radicalização dessa experiência de previsão. Na escuta musical, a memória do efeito dos eventos musicais já experimentados é a base experiencial das antecipações imaginativas de eventos vindouros. Desde que o nosso foco atencional esteja dirigido ao fluxo musical, ao segmento deste fluxo. Nesse processo cognitivo, apreendemos, o mais rápido quanto possível, alguma unidade que nos pareça coerente. A partir disso, em avanço, imaginamos o que é plausível denominar de completamento são meros esquemas, não são imagens densas de eventos musicais, isso é, os esquemas de imagem musicais inferidos pelo ouvinte conteriam apenas alguns atributos formais daquilo que potencialmente completaria o sentido musical a ser formado nas inferências do fluxo experimentado. E talvez o que mais caracterize no ato da escuta a ativação do que estou denominando esquema de imagem musical como condicionante da viabilidade de um sentido musical seja a apreensão de repetição e ciclicidade. Se é plausível admitir que um dos dispositivos cognitivos mais importantes que possuímos para ignorar os estímulos irrelevantes no ato da escuta musical é a habituação, uma repetição e ciclicidade são estratégias composicionais primordiais enquanto dispositivos condicionantes da superação de uma densidade musical. Por parte do tempo em que estamos envolvidos com a música, sentimos a música sem recorrermos às palavras. Porém, se estamos aqui tentando tratar o ato compositivo performativo objetivamente, em nível da linguagem e da conceituação.
Creio que a investigação dos modos como trazemos o nosso entendimento musical para esse plano proposicional e objetivo é um ponto de partida crucial para o desenvolvimento de habilidades compositivas, tais como as de objetivarmos na experiência do fluxo musical os sentidos de simetria, proporção, compensação, equilíbrio, fechamento, direção, completamento, ciclo, ligação, consequência, oposição, estase, progressão e assim por diante. Estamos nos movendo no espaço, estamos comprometendo nessa produção imaginativa uma parte do cérebro que também participa da ação real de movermos nossos corpos no espaço. O mesmo elemento neural que participa do processo de imaginação participa também do processo de entendimento, do entendimento de que entendimento é imaginação, né? O conceito de apreensão. Quando imaginamos aprender uma coisa, empregamos os mesmos recursos neurais comprometidos em nossas experiências de realizar e perceber tal apreensão. A imaginação é uma simulação mental. Imaginar música, tanto no sentido da imaginação de um novo evento musical, quanto no sentido de produzir a imagem mental de um evento previamente percebido, é uma forma de simulação mental da ação ou da percepção que emprega os mesmos neurônios que realmente agem ou percebem. Eh, Investigando o funcionamento das simulações incorporadas no contexto da experiência da leitura e da escuta linguística, Bergen propôs uma hipótese de que entendimento linguístico tem origem em descrito. Mas o que seria simular algo em nossa mente? Bergen adverte que, de fato, simulamos o tempo todo. Quando lembramos de alguma situação vivida, quando imaginamos os sons de uma melodia, ou o impacto emocional de um evento culminante da nossa música preferida, sem que qualquer onda sonora esteja atingindo nossos ouvidos. E todas as experiências evocadas envolvem simulações de ações sensório-motoras e afetivas, nas quais sentimos virtualmente os efeitos das ações corporais causadoras dos eventos simulados. Em todas essas experiências, estamos consciente e intencionalmente criando simulações, que são imagens mentais. De acordo, portanto, com a hipótese da simulação incorporada, o sentido conceitual não é apenas uma manifestação do efeito de símbolos mentais abstratos, mas um processo criativo emergente da construção de experiências virtuais pelas nossas mentes. A linguística cognitiva e a filosofia da linguagem debruçaram-se sobre os produtos de uma consciência ampliada que se constitui na linguagem. Esse modelo conceitual para a produção do conhecimento reconheceu um campo cognitivo que prescinde da linguagem na constituição de sentidos de mundo, mas nem sempre reconheceu consciência nesse âmbito dos processos mentais. Defendo aqui que a escuta musical promove uma das mais emocionais experiências de entendimento, por revelar em grau notavelmente elevado a profundidade das narrativas sem palavras da consciência primordial. Penso que o entendimento musical é debilmente sequestrado pela linguagem, o que mantém o ouvinte profundamente imerso em simulações incorporadas, orientadas por uma multiplicidade de experiências tensivas do fluxo musical. E tais experiências são tanto desconectadas da realidade material e figural, quanto promotoras de narrativas irrefletidamente alusivas de todo tipo de dramatização que emergem da subjetividade e da criação imaginativa dos ouvintes. É provável que mais de uma narrativa seja criada simultaneamente, isso porque mais de um objeto, embora não muitos, pode provocar o disparo de respostas de orientação musical no ouvinte e ser processado mais ou menos ao mesmo tempo. Da
metáfora que sugere um encadeamento processual singular e uma sequência única de pensamentos. Até o momento, entretanto, as evidências têm sinalizado que esse fluxo não é direcionado por apenas um objeto, mas vários. A interação com o fluxo musical mantém o ouvinte profundamente comprometido com simulações incorporadas por ele, adotadas seletivamente para se apropriar da música, embora não esteja, em geral, consciente destes processos seletivos. Esse encadeamento de simulações incorporadas prescinde, como já discutido, de conexões com a realidade material e figural. Desse modo, as simulações potencializam, na forma de narrativa de tensões, nossa capacidade de experimentar imaginativamente os efeitos dos padrões motores mais básicos e recorrentes do estar no mundo, num processo criativo de sentir emoções. Essa intensa produção imaginativa da consciência primordial dramatiza o fluxo musical ao confundir os sentimentos de padrões mentais musicais constituídos com a carga afetiva dos esquemas de imagem musical que os mapeiam e que são inconscientes. Então, defendo a hipótese de que esses atos de consciência produzem uma narrativa tensiva encerrada em simulações incorporadas, cujos sentidos são densamente experimentados sem que para isso sejam projetados para a consciência conceitual. O cotejo de memórias esquemáticas de sentido musical, esquemas de imagem musicais, e a experiência atual do ouvinte envolve tensão. Ao experimentarmos o fluxo musical, temos nossas inferências de sentido determinadas por mapeamentos cognitivos, matemáticos de memória, em cujo pareamento se dá a tensão. Então, proponho entendermos a tensão em música como experiência causal de narratividade musical. Argumento que a música é percebida como um drama, uma narrativa que emerge de mapeamentos cognitivos das experiências de movimento e força sobre os padrões neurais originados nos atos de escuta. Eh, a investigação que suportam a atividade criativa dela resultante demanda um esforço de objetivação da experiência tensiva a partir do desenvolvimento de uma topografia da tensão. A complexidade da cena auditiva musical é desafiadora no sentido não apenas do esforço de engajamento que exige do ouvinte para a manutenção do foco atencional num fluxo sonoro tão radicalmente autorreferente, mas também dinâmica de topografia hora mais, hora menos segregável. A experiência da escuta musical requer a segmentação e a integração de um recurso sonoro musical específico se destaca, atraindo e concentrando a atenção do ouvinte. O destaque de uma mudança acentuada e ou abrupta em dado aspecto expressivo da música, como em sua dimensão tonal, por exemplo, pode ser acompanhada por mudanças em outros aspectos, incluindo dinâmicos e agógicos para a produção de sentido. O fluxo de imagens mentalmente determinado por metáforas primárias, tais como mais é para cima, similaridade é fechamento, importante é grande, propósitos são destinos, mudanças são movimentos, organização é estrutura física, causas são forças, enquanto é revelador de mapeamentos mais e menos complexos. Por exemplo, sob o efeito predominante do mapeamento mais é para cima, um aumento mais dinâmicos e ou agógicos entre um estado anterior do fluxo e o estado atual, ou mesmo um futuro fase ou de progressão, como efeitos emergentes de invariância e de variação contínua nos campos paramétricos, tonal, dinâmico e agógico, que são condições expressivas altamente determinantes da produção de sentido musical, podem emergir de variados mapeamentos cognitivos ou combinações desses mapeamentos. O sentido harmônico de direcionar
advindo do sentimento de instabilizar ou de estabilizar o meio tonal, o sentido textural de adensar, advindo do sentimento de avolumar o meio textural, ou o sentimento agógico de ralentar, advindo do sentimento de reduzir continuamente o grau de ativação rítmica, para citar algumas experiências são destinos, mudanças são movimentos, causas são forças, separados ou combinados. Creio ser legítimo conjecturar que parte significativa das razões que nos levam à música, enfim, aquilo que quase sempre é entendido, seja ainda imerso no conceito de subjetividade, seja abordado a partir de procedimentos científicos objetivos como a emoção provocada pela música, advenha da narrativa de tensões geradas no ato de entendimento. Se estruturamos dispositivos cognitivos com os quais o fazemos para produzir qualquer entendimento na vida prática, é plausível supor que entendimentos produzidos na interação com a música criem mundos particulares cognitivamente possíveis e concomitantes à realidade que circunda o ato da escuta. Essa realidade criada pelo ouvinte parece-lhe real, porque não é uma quimera, algo mas algo congruente e encerrado na narrativa incorporada, suscitada pela interação com a música que experimenta. O fluxo de imagens mentais inerente à experiência do ouvinte de música é densamente determinado por metáforas primárias, como já falamos, né? Eh e se voltarmos a Villa-Lobos, será que nossos esquemas de imagem musicais serão ativados por algumas dessas metáforas? Então, convido-os a ouvir mais um pequeno trecho. O fluxo o o fluxo de imagens mentais inerente à experiência do ouvinte de música é densamente determinado por essas metáforas. O fenômeno da tensão musical, enquanto revelador de entendimento, pode ser diversamente definido pela ativação de mapeamentos mais e menos complexos. Por exemplo, sob o efeito predominante do mapeamento mais é para cima, um aumento de tensão pode resultar da percepção de gradientes tonais, dinâmicos e agógicos entre o estado inicialmente experimentado e um novo estado. Eh, Se estruturarmos nosso pensamento sobre a música nos mesmos termos e com os mesmos dispositivos cognitivos com os quais o fazemos para produzir outros entendimentos na nossa vida prática, seria plausível então supor que entendimentos produzidos na interação com a música criem mundos particulares cognitivamente possíveis e concomitantes à realidade que circunda o ato da escuta que o gera? Essa é a questão que eu deixo no ar, né, e já agradecendo a atenção de vocês aqui nessa viagem tão rápida, né. Queria já que estamos, gravando, né, a sessão, eu deixaria aqui apenas para registro algumas referências que, não foram propriamente citadas, né, aqui na minha fala, mas que estão na base de todos esses essas questões, né, que foram abordadas.
agradeço mais uma vez, então, aqui o convite do professor Guilherme Bertissolo e fico à disposição para trocarmos ideias e fiquem à vontade para fazer qualquer comentário. Muito obrigado.